Vamos ter um convidado especial, o Wilton Oliveira. Ele vai estar falando um pouco sobre quarentena, emagrecimento, como a gente pode ficar melhor dentro de casa, né? Só mudando algumas coisinhas aqui na cabeça. Ele é coach de emagrecimento sistêmico e também ele é ele é também técnico de enfermagem, tá? Vamos lá. Será que daqui a pouquinho ele já vai estar entrando aqui com a gente? Espera um pouquinho. Oiê, tudo bem? Estamos esperando aqui o Wilton Oliveira entrar aqui, se conectar com a gente, para ele começar a fazer a live com a gente aqui também. Deixa eu ver aqui. Oiê, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos só esperando um pouquinho. O Wilton tá entrando já para fazer a live com a gente. Nosso convidado vai estar conversando um pouquinho sobre essa questão da quarentena, sobre a questão de boa alimentação. Está sendo nosso convidado de hoje nessa live sensacional. Enquanto isso, você tiver alguma pergunta, pode falar. Você assistiu a live de ontem também, foi simplesmente fantástica. Ainda está gravada, dá tempo de você assistir, que foi ontem à tarde. Dá tempo de você assistir. Depois de terminar essa, vai lá, corre lá, dá uma olhadinha. Eu deixei algumas dicas, depois eu fiz no período da tarde com a Karen também. Ela também deixou várias dicas. Então, vamos lá. Tá. Chegou. Vamos lá. Fala, Oiê! Elisângela. Tudo bem, Wilton? Seja muito bem-vindo ao nosso Instagram. Obrigado, obrigado. Estava Tudo conversando bem com a com galera você? aqui. Para quem quiser fazer pergunta, já vai preparando as perguntas que eu vou mandando para você. Show de bola. Ó, E a aí? bola é sua, pode se apresentar, fala pro pessoal quem é você, que a galera tá todo mundo aqui, não sabe nem o que é coach sistêmico. Vamos lá. Que legal. Uma ótima tarde aí para vocês, né? Uma ótima tarde. Tá bom o áudio? Como é Tá que ótimo, tá o áudio aí? tá ótimo. É muito importante, né, esse momento. A gente tá junto aqui. E a primeira coisa é pedir para que você compartilhe aí essa live, para que você divulgue, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre emagrecimento, que é o objetivo da maior parte do grupo, né, dos seguidores dessa conta de Instagram, seus Sim, maiores seguidores. O objetivo é emagrecer. E a gente está vindo aí num processo, né, de medo, um processo de coisas novas, né? Uma semana aí que muita coisa mudou de segunda-feira até hoje, né? exatamente. Até E agora eu estava vendo notícias novas, quentíssimas, que está saindo aqui no estado de São Paulo também. É, e daí a gente vai trazer aí alguns conteúdos, né? A Elisângela se disponibilizando aí a trazer pessoas para vocês, a trazer materiais para vocês, a ocupar essa quarentena, né? Então, para quem Exato. não me conhece, eu sou o Wilton Oliveira, eu sou coach de emagrecimento consciente, coach integral sistêmico, formado aí pela Febracis. E ao longo a gente vai conversando um pouquinho sobre o que é o coaching integral sistêmico, qual é a nossa metodologia, né, o objetivo. E o objetivo também dessa live é compartilhar com vocês
um pouquinho daquilo que está sendo vivido nessa semana. Por isso que a gente já começou falando dessa semana, né? E por isso que o objetivo também é que você compartilhe essa live, que você divulgue nos seus contatos, né? Ah, Wilton, por que que eu tenho que divulgar, né? Porque eu vou estar levando o nome de vocês, eu vou estar... Não, a gente está trazendo uma dinâmica diferente. Eu estava conversando com a Elisângela ontem, quando ela me convidou, e ela não tinha, né, Elisângela, esse Isso, hábito de fazer as lives live. aqui. Não. Então, é uma estratégia diferente devido a toda a história que a gente tem vivido nessa semana. Pessoas que estavam aí habituadas a sair de casa, a ir trabalhar nos seus espaços, a visitar os seus clientes, estão tendo que se adaptar a um novo padrão, né? A um novo padrão de comportamento. E quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando do integral. A gente está falando da sua mente consciente e da sua mente inconsciente, né? E daí a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando também de comportamento. E toda vez que eu falo de hábitos, toda vez que eu falo de comportamentos, eu estou falando da sua mente consciente e da sua mente inconsciente. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas palavras, né? Mente consciente, mente inconsciente. Mas é importante que você tenha esse conhecimento que quando se trata de hábitos, de comportamentos, existem comportamentos que são instalados automaticamente. Instalados como assim? No seu processo de vida. Como está acontecendo nessa semana? Você tinha aí um padrão de comportamento, um padrão de hábito. Eu levantava às 6 da manhã, eu talvez saía, ia para a academia, depois passava numa padaria, tomava um café, ia para o serviço e passava o dia inteiro no escritório, no seu próprio serviço, e depois voltava para sua casa, pegava um ônibus lotado. Nessa última semana, houve uma quebra desse padrão de comportamento. Para muitas Isso. pessoas, houve uma quebra muito grande nesse padrão. É um hábito, talvez, que algumas pessoas estavam aí há 20 anos fazendo isso, há 20 anos tomando café na mesma padaria, há 20 anos indo no mesmo local todos os dias pela manhã, e saía, passava pelo mercadinho todos os dias, e de repente, por um simples, né? Um simples, me entenda a palavra simples, não é simples, né? Mas por uma mudança, uma quebra. E como que você vai... a nossa preocupação, e da maioria de quem de quem produz conteúdo, né, geralmente, principalmente, trazer esse novo padrão para a pessoa. Como que ela vai gerenciar aquilo que ela levou um grande impacto nessa semana? Por isso que eu trouxe esse assunto aí, o medo, né? Como que isso vai influenciar no seu emagrecimento, como que isso vai influenciar na sua qualidade de vida dentro dessa quarentena. E é muito importante a gente trazer conteúdos sobre isso, né? Sobre o que estamos vivendo agora na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Então, Exato. é uma ação global que está acontecendo agora. E o que acontece? Que muita gente vai acabar sofrendo além da doença, né? Talvez você não pegue a doença, e eu espero isso, né? Nós esperamos isso, apesar do risco ser muito alto, mas nós não queremos que você se contamine com a doença. Mas e como que você vai gerenciar tudo de novo que aconteceu nessa semana? De Se uma a hora gente para outra, olhar né? de uma hora para outra. Então, se a gente olhar para a semana, a mudança foi muito rápida. Muito. E agora, a preocupação de quem produz bastante conteúdo é justamente essa. Como que as pessoas, e até mesmo a gente, até mesmo os grandes players, os grandes estudiosos, estão com medo. E como que você vai gerenciar esse sentimento do medo, né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas a gente vai conversando. Quem quiser colocar algum comentário aí, colocar alguma coisa, coloca. O objetivo da live é que a gente compartilhe, que a gente converse, que a gente traga algo a acrescentar no seu dia de hoje, no seu sábado de hoje. Para que
justamente para que você tire um pouco o foco de tudo aquilo que está acontecendo. Para quem não me conhece, eu trabalho com saúde também, e há 13 anos, né, trabalhando em hospitais, trabalhando com saúde, e realmente a gente está passando por uma fase muito delicada dentro da saúde. A gente está passando por uma fase muito assustadora. Profissionais que estão aí há mais anos do que eu no mercado, a gente que já está há mais de 10 anos no mercado, realmente está sentindo assim o peso da responsabilidade do que vem por aí. E então a preocupação em produzir algum conteúdo diferente também, em trazer algo diferente para vocês, é justamente essa questão de tirar um pouquinho o foco daquilo que está acontecendo. Como que você vai gerenciar o medo do que está acontecendo em todo mundo? Inteligência emocional, nós entendemos que existem as nossas emoções, elas são naturais. O medo, ele é natural. O medo que te trouxe até aqui. O fato de nós termos evoluído ao longo dos anos é graças ao medo. Se o homem lá na pré-história ele não tivesse medo do leão, o leão tinha comido ele lá. E graças à evolução, a esse medo, a ele entender que, poxa, se eu me expor, eu vou morrer aqui. E é o que a gente está vivendo hoje e que algumas pessoas não estão entendendo a real situação. Então, eu não quero trazer mais medo para você. Eu quero trazer consciência e que você entenda que esse medo que você está sentindo é natural. Esse medo que eu estou sentindo é natural. É natural você olhar. Wilton, tem horas que a gente fica com tanto medo que muitas pessoas também criam muito ansiedade, né? Então eu acredito que isso também influencia muito em quem tá também até fazendo esse controle de peso, em questão disso também na cabeça, né? Total, porque, como eu falei, você vai ter uma quebra total de comportamento. Até a semana passada, você tinha um comportamento regrado aí. Você tinha a sua agenda, ela funcionava certinha. Um horário para levantar, um horário para fazer suas atividades. A partir da semana que vem, ainda vai quebrar mais esse padrão. Porque algumas pessoas não estão entendendo a responsabilidade que você tem. Então, antes de eu entrar lá no assunto do medo, de como que isso age em você, de como que isso influencia no seu emagrecimento, de como que isso influencia na sua qualidade de vida, eu quero trazer para você a consciência da importância da quarentena, né? Da importância de você realmente se resguardar, de você realmente que consegue ficar na sua casa, você entender que é importante. Ah, mas olha, eu precisava fazer isso, eu preciso ir lá em... É um momento que essa quarentena ela vai trazer uma grande diferença para o resultado final do que a gente vai viver nas próximas semanas. Então, o meu apelo aqui, como profissional de saúde, é que você respeite a quarentena, né? A gente está vendo aí algumas notícias, algumas cidades litorâneas sendo fechadas, e eu acredito que na semana que vem ainda aconteça muita coisa. Se a gente olhar de segunda até hoje, houve uma evolução muito grande de casos, e quando eu digo casos, eu digo isso que isso é o que está sendo passado. E é muito, eu não quero, eu quero que você tenha consciência também do quanto que você deve filtrar aquilo que está sendo propagado, tá? Porque o que acontece? O medo, como eu estava falando anteriormente, é um sentimento comum nosso, é um sentimento que está instalado na nossa mente. Existe lá um padrão na nossa mente que ela é ativado através do medo. Então não tem como você não sentir medo. Não tem como eu não sentir medo. E a mesma coisa a gente vai para todos os sentimentos dentro de inteligência emocional. Não tem como você não se sentir ansiosa. O medo ele vai desencadear uma ansiedade, uma preocupação. Nossa, mas aconteceu tanta coisa essa semana, como que vai ser a semana que vem? E isso é natural. Agora, a grande diferença é quando você assume o controle desses pensamentos
E você começa a buscar estratégias para eliminar esses pensamentos, porque você sabe que esses pensamentos eles vão te atrapalhar no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer de tudo que você quer. E quando a gente está falando de qualidade de vida, começa no gerenciamento das suas emoções. Não há como você eliminar o medo nesse momento, mas há como você entender como que você vai mudar o seu padrão de comportamento para um novo comportamento e como que você vai digerir tudo isso no seu dia a dia. A grande questão é você se conectar realmente com o agora, com o que está acontecendo agora com você. Sim. O que é muito comum de nós, a gente está tão preocupado com aquilo que está acontecendo lá fora, com as notícias, e daí muita gente, eu sei que nessa semana, eu sou um deles, de muita gente, que foi pesquisar o que aconteceu na Itália, como que foi, o que aconteceu realmente na China, e tão preocupado com aquilo que está acontecendo lá fora, com aquilo que está fora do seu controle, o que está no seu controle agora. Então, a primeira chave aqui dessa live é você entender o que está no seu controle nesse momento. Você está aí Sim. na sua casa, ouvindo a gente, e o que está no seu controle nesse ambiente, no ambiente da sua casa? Qual é o controle que você detém desse momento? Porque talvez você está aí, oi Elis, talvez você está aí preocupado com o que está acontecendo na cidade, e é legal, tem que estar preocupado. Você está preocupado com o que está acontecendo num outro estado, fora do país, e não está gerenciando o que está acontecendo no agora, dentro da sua própria casa. E é um momento de você realmente se conectar com os momentos, com o agora, porque esse medo ele vai te gerar um distúrbio de ansiedade. E uma das dores mais comuns dentro das pessoas que querem emagrecer é justamente a tal da ansiedade. Era muito E louco. aí? Eu, por mim mesmo, como era o meu nível de ansiedade, eu não conseguia nem dormir. Quando eu tinha muito excesso, não controlava minha alimentação, não sabia como controlar minha mente. Então, eu comia muito doce. Não sei se as suas clientes, as suas coaches, que você tem esses casos também. É muito comum. E nesse momento, eu acho que é um momento de vocês, né, que passam por esse problema. A ansiedade, ela é um problema, só que ela é um problema contornável, como você contornou. Você vê que existe aí um novo padrão de comportamento hoje instalado na Elisângela de hoje, que a diferencia daquilo que ela era 5 anos atrás. 6 ou 5? Vai fazer 6 6, anos, né? já vai fazer 7 já? Vai fazer Já vai fazer 7. Então, 7. para quem está assistindo agora e não conhece a Elisângela, há 7 anos atrás a Elisângela era 33? 32 quilos a mais. 32 quilos a mais. 32 Isso quilos a mesmo. mais. E toda essa ansiedade fazia parte daquele padrão de comportamento. E hoje se Exatamente. consegue se gerenciar. Como é que você gerencia a sua ansiedade hoje, Elisângela? Vamos lá. Eu mudei completamente meus hábitos, né? Hoje eu aprendi a me alimentar corretamente, aprendi a colocar horário em várias coisas que eu faço na minha rotina. E quando eu vejo que isso está fugindo do controle, eu normalmente faço novamente a minha agenda para ter novamente controle de tudo o meu tempo. Porque se ficar muito tempo ansioso, sem saber o que fazer, você fica com coisa na cabeça, quer comer, quer fazer alguma coisa, sei lá, cada um tem o seu descontrole. A ansiedade, ela é uma vozinha que vai ficar aqui no seu ouvido. Ela imagina, era para eu ter pego aqui um macaquinho. Imagina que tem um macaquinho sentado aqui no seu ouvido e o tempo todo, esse momento que eu estou falando com você, esse macaquinho ele está aqui. Boa tarde, Fátima. O tempo todo esse macaquinho ele está aí no seu ouvido. Você acabou de assistir um noticiário agora e você está preocupada. Nossa, fechou lá a estrada de Caraguá. Não posso. Eu estava planejando ir para Caraguá. Eu tenho um familiar em Caraguatatuba e fechou a Tamoios. Eu não posso mais ir lá. E esse macaquinho ele está aqui o tempo todo falando para você.
E quando você não consegue calar a boca desse macaquinho, você vai gerar uma série de distúrbios de comportamento. Então a gente fala Marilda, fala Nájila, você vai gerar um grande distúrbio de comportamento. Por quê? Esse macaquinho ele vai estar o tempo todo. Olha, e se acontecer isso aqui? E se acontecer aquilo lá? Como eu falei no início, você tem que ter uma preocupação, sim, mas você tem que conseguir filtrar um pouquinho. Então a gente tem aqui algumas estratégias para que você consiga ter o domínio desse macaquinho, para que você consiga, em alguns momentos do seu dia, paralisar a voz desse macaquinho, como a Elisângela colocou. A ociosidade, ela leva você a uma ansiedade. E o que é uma ansiedade, né? Ansiedade é você realmente estar preocupada com aquilo que está fora do seu controle. Talvez você esteja aqui em São José, onde a gente está gravando agora. Eu estou em São José. Eu não tenho controle do que está acontecendo fora da minha casa. Eu tenho controle do que está acontecendo aqui agora. Eu tenho controle se eu vou desligar essa live e se eu vou fazer uma atividade física, se eu vou como foi o meu almoço hoje, falando da alimentação, falando de emagrecimento, né? Qual foi o meu comportamento hoje, durante a manhã, relacionado ao meu objetivo, que é manter o meu peso, que é eliminar peso, que é gerenciar esse novo padrão, que eu não posso ir na academia, que eu não posso sair da minha casa. Então, isso está no seu controle. Agora, sim, aquilo que está acontecendo para fora da sua casa e para fora do seu ambiente interno. Então, o foco é o seu ambiente interno. Como que você vai calar a boca desse macaquinho que está o tempo todo ali, plantando sementes. Então, são sementes que você tem que tomar cuidado. E isso é autoconhecimento. Se você é uma pessoa que você sabe, isso você sabe, que se você ficar absorvendo notícia, grupo de WhatsApp, e eu tenho 15 grupos de WhatsApp, e os 15 grupos mandam a mesma mensagem. Olha, fulano fez isso, aconteceu isso lá no Acre. Tá a mais de 3.000, quase 3.000 quilômetros daqui, e você está absorvendo tudo isso. Mas se você não está influenciando nada na família, não está influenciando nada na vida dela aqui, né? Mas muita gente pega aquilo lá que está lá do outro lado do mundo. Vai influenciar diretamente em calar a boca desse macaquinho. Porque o que vai acontecer? Você sabe que se você absorver tudo isso, isso vai te gerar uma ansiedade, isso vai te gerar esse sentimento de medo. Aí você vai lá, não dá para a gente entrar aqui detalhado, mas esse padrão de comportamento, ele foi instalado na sua mente inconsciente, e é por isso que você se comporta dessa maneira. Então você vai lembrar a sua mente, né? Você não vai lembrar, o seu consciente não vai lembrar. Você acordou hoje de manhã e ontem você planejou. Você falou, olha, amanhã é sábado, eu vou levantar, eu vou fazer uma caminhada lá no meu condomínio, dentro da minha casa, eu vou fazer uma atividade física, um aeróbico lá, e depois eu tomo um café da manhã e eu tenho um almoço. Talvez nada do que você planejou ontem no seu consciente você não conseguiu por uma notícia de WhatsApp que você recebeu logo pela manhã, a hora que você abriu o seu WhatsApp e viu lá. Nossa, tudo isso já? E você perdeu tudo aquilo que você tinha planejado no seu consciente, por conta do seu inconsciente, que é um registro que ficou aí na sua memória. E daí eu trouxe um assunto aqui também, e eu falo muito, tá? Ah, deixa eu só fazer um comentário aqui, ó, da Baby Anjos. É Baby Anjos _12 aqui, ó. Ela falou, Elisângela Wilton, eu também era super ansiosa e tive o prazer de ter uma aula com Augusto Cury. E uma das aulas ele falou, domine o seu consciente. Domine o seu consciente. Obrigado. Qual que é o nome Baby dela? Anjos. Baby Anjos. Obrigado pelo compartilhamento. E quem tiver aí alguma coisa para compartilhar... Ela até colocou mais aqui, ó, domine a sua mente, jamais deixe a mente te dominar. Isso é mais importante. Pode continuar aí. E é isso que a gente quer trazer aqui para você. Uma notícia que você viu
e se você se conhece, você sabia que isso ia te atrapalhar, a todo aquele planejamento que você fez ontem. E daí chegou durante a manhã, uma notícia te atrapalhou todo, porque daí você foi buscar mais notícias, você começou a se preocupar, falou, nossa, realmente a coisa está ficando séria. E tudo aquilo que você tinha planejado, o medo te levou a paralisar. Então o medo, ele leva você a duas reações. Ou você paralisa, ou você corre. Então isso é natural. Isso está implantado na nossa mente. Quando, Exatamente. quando lá, na pré-história, o homem ele conheceu lá o leão, o primeiro homem que viu um leão, eu acredito que ele ficou vendo, o leão veio e comeu. Aí instalou ali. Aí veio o segundo, comeu. Aí o terceiro entendeu, opa, eu preciso correr. Isso aqui traz perigo para mim. E ele foi se protegendo, foi criando barreiras para se proteger. E dentro da neurociência, é estudado que isso está implantado no nosso gene, no nosso comportamento, na nossa epigenética. Então é natural que diante do medo você se paralisa ou você reaja, né? E a gente está Isso. vivendo uma situação de medo. E o medo, ele está proliferando hoje muito rápido. Então, como é que você vai trazer tudo isso para dentro da sua casa, para o controle? E quando eu falo para dentro da sua casa, eu não estou falando da sua casa material. Eu estou falando da sua casa interna. Como que você vai se autoconhecer ao ponto de realizar esses filtros para calar a boca desse macaquinho que vai estar o tempo todo plantando vozes na sua mente daquilo que pode acontecer, daquilo que não pode acontecer, só que tudo isso está fora do seu controle. Como ela colocou aí, o único controle que você tem é da sua mente. E daí, nessa semana, está sendo disparado aí no mundo uma série de estratégias para as pessoas, porque a gente entende hoje, a gente que está lendo mais, que está estudando mais, eu até não separei isso daqui, mas eu estava lendo essa semana, e eu não vou falar o número aqui, certo? Mas de 10 pessoas, 9 têm distúrbio de ansiedade. E por isso que as pessoas mais influenciadoras, as pessoas que têm um conhecimento maior, estão focadas nisso aqui. Em trazer conteúdo para você, para que você tire um pouco o foco do noticiário. E daí eu entro numa opinião minha, tal, por que a Globo, por que os meios de televisão aberta e até estão propagando tanto o medo na população? Porque isso vende, eles estão ganhando milhões em audiência. Eu não estou falando que você tem que se isolar, mas você tem que aprender a filtrar tudo isso que você tem absorvido. E como é que você vai fazer isso, né, Wilton? Como é que eu vou? Eu coloquei um título aqui, eu estou de quarentena, né? E agora? Como eu falei no início da live, houve uma quebra no seu padrão de comportamento. Tudo aquilo que você fez a semana passada, a partir de segunda-feira, terça ou quarta ou quinta-feira, você mudou, e a partir da semana que vem você vai ser obrigado a diminuir mais ainda. E como é que você vai trabalhar com tudo isso dentro de você próprio, dentro da sua casa, dentro da sua mente? E como que você vai calar a boca desse macaquinho que vai estar o tempo todo falando coisas para você relacionadas àquilo que está acontecendo lá fora? E como eu falei, é você se conectar com aquilo que tá no seu controle. O que está no seu controle hoje? Talvez desligar a televisão e falar, olha, hoje, pelas próximas 6 horas, eu não vou absorver nada. Silenciar seus grupos de WhatsApp, sair um pouco dos grupos. Olha, eu estou vendo que isso aqui está me fazendo mal. Porque qual que é a real preocupação nossa que muita gente não está falando? É o É a gerenciamento depressão. real. É o gerenciamento disso daí. É o gerenciamento de toda a informação que você está recebendo. Hoje nós estamos numa era muito privilegiada. Eu estava assistindo uma live hoje cedo e nós estamos numa era muito privilegiada, porque hoje nós temos o poder de estar comunicando aqui com você.
Essa live aqui, e inclusive eu peço que você compartilhe, ó, clique aqui no aviãozinho, vai abrir uma lista, seleciona 10 pessoas, compartilha, talvez essa pessoa está lá na casa dela agora ansiosa, com um prato de brigadeiro na mão, desesperada, porque o mundo está acabando. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, e você compartilhar essa live aqui pode mudar a vida de uma pessoa, por conta da depressão, por conta do gerenciamento de tudo que está acontecendo. E já existe um número muito grande que eu não levantei aqui também. Como eu disse, a gente vai falando e vai surgindo, né? As ideias. Existe um número muito grande hoje de pessoas com depressão. E que talvez... E daí eu já deixo aqui para você uma dica. Amanhã, às 6 horas, 6 ou 7 horas, depois a gente vai pesquisar, Elisângela, tarefa para você. Tá tem bom. Tem um programa do Abranches, que passa amanhã, Vanguarda Comunidade. Amanhã ele vai receber um psicólogo, vai abordar justamente esse tema que eu trouxe para a live. Como que você vai, nessa quebra de padrão, como que você vai se comportar a partir de agora? Algumas pessoas não estavam habituadas. Obrigado, compartilhou com 20 pessoas, gratidão. Algumas pessoas não estavam habituadas, né? E como que você vai gerenciar agora tudo isso? Olha, eu não vou poder mais ir para academia, eu não vou poder mais ir para o barzinho na sexta-feira, ontem foi sexta-feira, eu não vou poder mais ir para a igreja, eu não vou poder mais ir para o meu trabalho, e talvez o ambiente de trabalho era o lugar que você dava risada, que você se sentia melhor, e a igreja te trazia aquela paz, te trazia todo aquele ambiente, e agora você vai ter uma quebra. Então, o Abranches, depois a gente vai marcar aqui nos stories, amanhã, o Vanguarda Comunidade, eu acho que é 7 horas ou 6 horas da manhã, amanhã domingo, né? Ele recebe um psicólogo justamente para trabalhar, para trazer essa informação. Então, algumas pessoas, sim, estão preocupadas, mas um programa de domingo, amanhã, às 6 horas da manhã. Quantos programas abertos dessa semana falaram sobre isso, né? Eu recebi uma notícia... Eu não vi. Nenhum. Eu não vi ninguém falando sobre isso. O pessoal só fala da tragédia. Você sabe onde a gente está vendo muito